Bom dia a todos os alunos que aqui estão. Primeiramente, eu quero desejar para vocês muito boa sorte, muita boa capacidade de aprender, de reter conteúdos, de aprender, para que na hora da prova vocês sejam muito bem-sucedidos. Então, o Instituto AGC agradece. Meu nome é Antônia, eu sou a diretora fundadora do Instituto AGC. Quero agradecer a todos que confiaram nesse projeto de preparar vocês para esse concurso e também agradecer a professora Alice e depois, mais tarde, vem a professora Anitta. Eu quero desejar a vocês uma boa aula, procure aproveitar bem, tirar todas as dúvidas que vocês possam ter, porque é dessa forma que a gente aprende e não pode ter vergonha de perguntar. Então, seja bem-vinda, professora Alice, e uma boa aula para todos. Eu vou me retirar agora. Gratidão a todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos à aula de matemática. Bom, o conteúdo é algo assim que todos vocês já viram durante a idade escolar. Nós vamos recordar. Só que só o que eu faço não é suficiente, então tem que pegar exercício e fazer mais um pouco. Aí no outro encontro, vocês falam, eu tenho uma dúvida, aí a gente comenta sobre o exercício. Então, não tenho vergonha, como disse a dona Antônia, de tirar dúvidas. Quando eu começar a apresentar, eu não vou ver vocês mais. Então, se vocês tiverem alguma coisa, escreve ali no chat. E no final do encontro, a gente começa a falar. Mas se for algo muito gritante, vocês abram o microfone e comentem comigo. Combinado? Tudo certo, meninas? Tem algum menino? Então, vamos juntos. Vamos aproveitar que nosso tempo vai até 10 para as 9. Vamos aproveitar bastante. Ok? Então, vamos lá. Todas estão vendo a aula tranquilamente. Então, esse é o concurso da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Como disse a dona Antônia, nós vamos prepará-los. Mas o estudo Só um mesmo... minutinho só, Anísio, é até 10 para as 10, né? Você falou 10 para as 9? Ah, não, é 9h50. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Bom, nossa primeira parte vai falar sobre operações com números reais. E o que são operações? São as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Esse mínimo múltiplo comum, então o nome já diz, múltiplo, então tem que saber a tabuada. Máximo divisor comum, então está dizendo divisor, quais são os divisores comuns ao número. Então, se eu sei a tabuada, eu sei que número que está dentro do outro. Potência. A potência também são multiplicações de fatores iguais. E a raiz nada mais é que o produto de números que dão um determinado resultado. Então, os gregos, os egípcios, esse povo todo, tinha tudo isso em mente. Bom, o que são conjuntos? Em casa, vocês devem ter conjuntos de pratos, conjunto de xícaras, tem meninos que fazem conjuntos de lata de refrigerantes com nomes, cervejas de nomes diferentes. Então, isso são conjuntos. Conjunto numérico. Então, o número diz números. Então, nós vamos fazer conjuntos de números. Então, eu posso conjunto de números pares, conjunto de números ímpares. Então, conjuntos. Mas na matemática, nós temos uma vastidão de conjuntos. Então, o primeiro conjunto numérico que a gente conhece são o conjunto dos números
naturais. E como é que a gente escreve conjunto? A gente sempre usa uma característica desse grupo de números. Então, o que eles têm em comum? Então, essa é uma característica. E como é que a gente escreve essa característica? Entre chaves. Então, se o conjunto é finito, ele tem começo e fim. E como é que a gente representa um conjunto de números infinitos? Aí nós temos que usar a reticência. São aqueles 3 pontinhos. Vamos conhecer esses conjuntos numéricos. Então, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, desde que a gente nasce, a gente pertence a esse conjunto dos números naturais. Então, a gente tem lá o 0, o 1, o 2, o 2347. São números naturais que prevêm da natureza. Depois a gente aprende o conjunto dos números inteiros. A palavra inteiro diz não pode ser quebradinho. Então, ele é inteiro. Só que ele vem todos esses que nós aprendemos, que são os naturais, e agora tem os negativos. -1, -2, -2347. Então, esses são os inteiros. O que significa os racionais? Que é esse que lembra a palavra queijo. O que é o queijo? Aquele queijo grande, bonito. E não é cheio de buraquinho? Então, é essa a ideia. Não é inteiro, é cheio de buraquinho. Irracional não é porque ele pensa, é porque ele tem os naturais, os inteiros e agora tem os quebradinhos, porque é furado. Então, ele tem o 0,5, o 3/4, as dízimas periódicas e mais os números negativos e os números positivos. Tudo bem até aqui? E aqui nós temos um número chamado irracional, que identificamos pela letra I. Vocês verificaram que a gente sempre coloca a letra maiúscula. E sempre tem um risquinho junto, tá vendo? Só o que não apareceu. Para distinguir da letra maiúscula. Então, natural a gente escreve assim. Inteiros, racionais, o irracional e os reais. Então, quem são os reais? É tudo isso. Tranquilo? Então, vamos continuando. Então, tá aqui, ó. Se eu estiver indo muito rápido e vocês estiverem anotando alguma coisa, vocês falam assim, professora, só um instantinho. Tá, então? Professora. Oi. Desliga o som. Você conectou com o celular a aula, não é? Está dando eco. Espera só um pouquinho. Obrigada, Luciana. Por nada. Vamos ver agora. Melhorou? Tá saindo eco ainda? Luciana, peraí que então eu vou ter que desligar aqui. Bom, agora eu não vejo mais vocês. Então, quando tiver alguma coisa, melhorou o som? Alguém pode falar? Tudo certo? Sim. Então, tá jóia. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Ó? Esse é o nosso conjunto. Quem manda em todo mundo são os reais. Então, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros,
o conjunto dos números racionais. Então, são todos decimais exatos, as frações, as dízimas periódicas e os chamados número misto, que tem a parte inteira e a parte não inteira. Então, são os números mistos. E os irracionais são todas as dízimas não periódicas. O número π, que a gente chama assim 3,14 aproximadamente, né? Nós temos a raiz quadrada de todos os números que não são exatos. Então, o que é raiz quadrada de 2? A gente fala aproximadamente 1,4. Então, tudo que não é exato são números irracionais. Então, esse conjunto numérico a gente escreve assim. Então, primeiro a gente aprendeu que tem o 0, o 1, o 2, o 3 e uma infinidade de números naturais. Aí os naturais eram insuficientes, estava muito frio, como é que eu ia representar a temperatura muito fria? Como é que eu ia representar a minha dívida? Então surgiu os números inteiros, que são todos esses que eu já tinha, e mais os números negativos. Então esses 3 pontinhos indicam que ele é infinito. Bom, só isso não adiantava, porque eu tinha pedaços também. Eu tinha o 0,5, eu tinha o 3/4, eu tinha as dízimas periódicas. Então, quem são os racionais? São tudo que eu já tinha, o natural, o inteiro, e mais agora esse conjunto, que também eu posso ter negativo e eu posso ter positivo. Então, eu posso ter fração positiva, fração negativa, dízima periódica positiva, dízima periódica negativa e tudo que eu já tinha antes. Por que os irracionais não estão englobando todos os anteriores? Porque ele não satisfaz a essa condição. Então, quem são os irracionais? São todos aqueles números que a gente fala que é aproximadamente, a gente não fala que é exato. Então, a raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2, a dízima 0,7851, quer dizer, ela não tem um período. O número π, que a gente fala 3,14. E os números reais são todos eles. Então, a gente fala que os números naturais está contido nos números inteiros. Os números inteiros está contido nos racionais. E os números racionais está contido nos reais. Os irracionais, eles estão contidos nos reais. Eles não fazem parte desses outros 3. Então, esse símbolo que parece um C mais achatadinho, indica a palavra está contido. Então, um conjunto está contido em outro. Por que a gente tem que lembrar isso, turma? Porque quando nós estamos fazendo exercício, ele fala qual é o conjunto universo que você pode ter como conjunto solução. A minha resposta é só número inteiro. Então, se você tem 2 respostas, uma deu meio e a outra deu 3, a meio você não vai usar. Você vai usar só o 3, porque ele falou só número inteiro. Ah, eu só quero número inteiro e positivo. Aí a sua resposta deu 2. Ah, ele quer número inteiro e positivo, então menos 5 não serve. Então, em cima do enunciado do exercício, eu tenho que entender por que ele quer determinado tipo de número que está pertencendo a um conjunto. Então, aqui, ó, o 1 pertence aos números naturais. O 1 pertence aos números inteiros. O 1 pertence aos números racionais. O 1 pertence aos reais. Mas se eu colocar menos 1 não pertence aos naturais. Mas o menos 1 pertence aos inteiros. O menos 1 pertence aos racionais. O menos 1 pertence aos reais. Se eu colocar meio, menos meio não pertence aos inteiros. Menos meio não pertence aos naturais. Menos meio pertence aos racionais. Menos meio pertence aos reais. Então, tem uma coisa diferente. Aqui, conjunto está contido em conjunto. E elemento pertence a conjunto. Então, são palavras que indicam símbolos para a gente poder entender quando tiver um exercício. Aqui, tudo bem?
Tranquilo? Então, vamos continuando. Bom, todos esses números são representados numa reta numérica, que é a régua que a gente utiliza, a fita métrica. Então, elas são identificadas como uma reta que tem números. E esses números só podem existir em determinado ponto. Não tem como eu colocar números diferentes no mesmo local. Então, cada ponto representa um determinado número. Então, olha só. Os 5 meios, por que ele está entre o 2 e o 3? Ó? Então, os 5 meios está está neste intervalo, ó, entre o 2 e o 3. Porque 5, esse tracinho aqui, ó, indica divisão. Então, quando eu pego o 5 e divido por 2, então 2 vezes 2 é 4. Então, aqui a gente já está lembrando operações de divisão. Isso aqui chama resto. Então, como eu quero continuar a dividir, a vírgula separa número inteiro de número não inteiro. Então, essa aqui é a parte inteira. Então, agora eu vou para onde? Para os décimos. Depois eu vou para os centésimos. Depois eu vou para os milésimos. Então, décimo, então ele está dizendo vezes 10. Por isso que aparece esse zero aqui, porque eu fiz 1 vezes 10. Então, deu 10. Quantas vezes o 2 cabe no 10? 5. 5 vezes 2, 10. Então, esse número que eu obtive aqui, 2 inteiros e 5 décimos, ele está onde? Entre o 2 e o 3. Então, ele está aqui, ó, exatamente na metade, entre, né? Então, essa fração 5 meios e o número decimal exato 2,5, 2 inteiros e 5 décimos, representam a mesma parcela, a mesma quantidade. Então, cada número está num único local. Ah, mas se eu tivesse colocado 10 quartos? 10 quartos são chamados de frações equivalentes. Eles não são números diferentes. O jeito de escrever é diferente, mas eles representam a mesma quantidade. A 15 sextos também é uma fração equivalente. Então, todas elas são iguais a 5 meios. Mas elas estão no mesmo ponto. Então, a minha reta numérica, o divisor delas é o zero. Ó. À direita do zero são números positivos, à esquerda do zero são números negativos. E essa reta ela é infinita, tanto para o sentido positivo quanto do sentido negativo. Então, a nossa reta numérica ela é infinita. Então, a gente usa esse símbolo grego que indica mais infinito e para cá menos infinito. Parece um 8 deitado. Então, entre o 0 e o 1, tem uma infinidade de números. Eu tenho 0,1, o 0,01, o 0,001, o 0,0011. Então, uma infinidade de números entre o 0 e o 1. Imagine só nessa reta numérica. Então, tem vários números. Então, isso é uma reta numérica. Bom, na reta numérica, vocês viram que nós temos números. Então, 0, o 1, o 2, o menos 1, o menos 2. Então, o conjunto numérico, ele é representado por valores. Então, quando você fala, quem vem antes do 1? Ah, quem vem antes do 1 vem o 0, o menos 1, menos 547, vem antes do 1. Quem vem depois do 1? Ah, vem o 2, o 3, o mais 1.257. Então, o que vem antes, o que vem depois é uma coisa. Agora, se eu falo, o que é antecessor e sucessor, essa ideia muda. Então, o sucessor, ele vem depois, mas ele sucede apenas uma unidade. Então, por que o 7 é o sucessor do 6? Porque 6 mais 1. Então, ele é sucessor do 6. Então, ele vem depois, mas uma única unidade. Então, ele chama-se sucessor. Quem vem antes do 6? Ah, tem um monte, mas o antecessor é aquele que antecede uma unidade. Então, 6 menos 1. Então, eu tiro uma unidade, é o antecessor.
Então, se eu tenho 61, quem que é o sucessor do 61? É quem sucede uma unidade, então é o 62. Quem é o antecessor do 61? Aquele que antecede uma unidade, então é o 60. Então, eu tiro 1 para dar o antecessor e eu somo 1 para dar o sucessor. Então, não é o que vem antes e o que vem depois. Quem vem antes é uma infinidade de números, quem vem depois também é uma infinidade de números. Mas para ser sucessor, é aquele que sucede uma unidade. Para ser o antecessor, é aquele que antecede uma unidade. Recordaram? Tudo bem? Então, vamos indo. Todo conjunto de números, inclusive que nós estamos estudando os números naturais, porque a partir dele a gente tira outros números, nós temos os números chamados consecutivos. Então, o que são números consecutivos? São aqueles números seguidinhos. Então, n mais 1. Então, se o n for 2, quem que é o seu consecutivo? O n é 2, ó. 2 mais 1, 3. Se o n for 7, quem é o seu consecutivo? 7 mais 1. Então, é o 8. Ah, mas quem que é o próximo? Então, tudo que soma 1 vai dar o próximo elemento. Então, agora o n vale 3. Então, vai ficar 3 mais 1, 4. Agora o n é 8. 8 mais 1, 9. Então, ser consecutivo é ser seguido, numa sequência de um número. Ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 5 é meu primeiro número, então meu n. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. Ah, mas se eu estiver falando números pares consecutivos, aí é números pares, aqui é o 2. Aí você fala que o próximo par é 4, o próximo par é 6, o próximo par é 8. Então, o que aconteceu aqui? Eu somei 1? Não, eu somei 2, porque uma característica de ser par é acrescentar 2 unidades. Ó. E os ímpares também são consecutivos. 1, 3, 5, 7. Qual a característica de ser ímpar? Acrescentar 2 unidades. Então, escreva 3 números consecutivos ímpares. 1, 3, 5. 7, 9, 11. Tá? Então, essa é a característica. Então, por isso que eles são chamados de consecutivos. 3, 4, 5. Como eu disse para vocês, nós temos símbolos. Então, este símbolo, conjunto vazio. Então, quando eu uso assim, ó, é vazio. Quando você usa assim, ou assim, ó, indica o zero. Então, na informática, para não confundir o zero com o, então eles cortam. Então, esse é o zero. Esse é o zero. Na diagonal é o vazio. Se você fizer assim, já é um número grego chamado φ. Então, são símbolos. Então, a gente tem que tomar cuidado com os símbolos. Então, conjunto vazio. Eu posso escrever conjunto vazio. Então, o meu conjunto E é vazio. Então, eu posso escrever assim, ó, entre chaves, como foi dito anteriormente, ou o conjunto E é vazio. Eu não posso pôr o vazio aqui dentro, porque aí tem elemento dentro do conjunto. Aí ele é unitário, ele tem gente lá dentro. Então, você representa o vazio desse jeito ou deste outro. Se alguém tiver que perguntar alguma coisa, faz oralmente, porque eu não consigo ler as perguntas no chat agora, tá bom? Então, aqui, ó, o pertence, o não pertence, o está contido, não está contido, contém, não contém. Esse E quadradinho é diferente deste E. Esse E é arredondado, esse E é mais reto, então ele, a palavra existe, não existe. O U para cima, união. O invertido, intersecção. O tal que, a gente pode colocar tanto assim, a x tal que x mais 1, por exemplo. Desse jeito,
vertical. Tem autor que não escreve assim. Tem autor que escreve desse jeito, ó. Opa. Tem autor que escreve desse jeito. Opa, também não é isso que eu quero. Inclina, tá o quê? Então, é a mesma palavra, tá o quê? Quando você quer afirmar alguma coisa. Então, tá o quê? De modo que o símbolo maior, igual. Então, além de ser maior, ele é maior e igual. Então, x é maior que 5. Quem são os números maior que 5? Você vai colocar 6, 7, nós estamos falando dos naturais, tá bom? 6, 7, 8 e uma infinidade, ó, maior que 5. Agora, se eu colocar x é maior ou igual a 5, então, inclusive o 5. Menor que, então, x menor que 5. Então, quem são os números menores que 5? Se é natural, 0, 1, 2, 3 e 4, ó. Menor que 5. Menor ou igual? Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Perceba que aqui, como nós estamos falando de números naturais, esses dois conjuntos ficaram finitos. Já esses outros dois são infinitos, porque eu coloquei reticência. Então, tem uma diferença grande quando a gente escreve. Essa seta indica implica. Então, quer dizer, eu estou escrevendo na horizontal. Então, eu vou usar a seta. Posso usar a seta assim, com 2 risquinhos, ou a seta assim. A seta é diferente do sinal de igual. Então, por exemplo, eu estou colocando lá, x mais 3 é igual a 5. Se eu quiser continuar ainda nessa linha, então eu coloco, então, x é igual a 2. Então, 2 mais 3 é 5. Então, se eu quiser continuar na linha, então, então está dizendo que eu estou continuando o meu raciocínio. Então, é isso que a gente usa. O equivalente, quando eu falo que eu posso ir e voltar. Então, x mais 3 é igual a 5. C e somente C, x é igual a 2. Então, x é igual a 2, então, 2 mais 3 é igual a 5. Então, a implica, quando a gente estiver usando definição. Então, a gente usa muito a seta C e somente C. Posso ir e voltar. E o infinito que eu apresentei para vocês agora há pouco. Eu posso colocar o menos infinito, ou eu posso escrever mais infinito, se for necessário. Ou apenas infinito. Onde eu uso interseção e união? Quando eu estiver falando de conjuntos. Né? Então, o que eu faço assim, ó, esse conjunto e esse. Então, o conjunto A e o conjunto B. Então, aqui tenho 3. Quem é o conjunto A? É o 1 e o 3, ó. Então, meu conjunto A é o 1 e o 3. Quem é o meu conjunto B? Meu conjunto B é o 3 e o 4. Mas quem é A interseção com B? Quem é comum aos dois conjuntos? Ó? O número 3. Então, esse cara que fica aqui não entra. Então, é só o número 3. Então, isso que é intersecção. Beleza? Até aqui tudo tranquilo? Estamos recordando elementos que a gente aprende na vida escolar. Tá? Como a gente fica um pouco distante, então tem que dar uma recordadinha nessas ideias. Bom, o que a gente vai estudar? O que é importante na matemática são essas operações. Então, as 4 operações, elas nos conduzem a outras operações. Então, as principais, que a gente diz que a partir delas tudo é feito, é a adição e a multiplicação. Então, para vocês entenderem por que é a partir dela a gente constrói outras, né? Então, quando a gente está falando de área, eu falo base vezes altura, multiplicação. Quando eu estou falando de perímetro, eu somo todos os lados, adição. Então, na geometria, a gente também utiliza a adição e a multiplicação. Então, só para ter uma comparação.
Então, a gente vai estudar algumas características que são chamadas de conceitos importantes para que o meu conjunto numérico seja suficiente. Então, a gente parte dos números naturais e, a partir dele, os outros conjuntos, porque os naturais estão dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais, que está dentro dos reais. Então, se o conjunto natural serve, todos os outros também. Então, eu faço para os naturais, então vai satisfazer os demais conjuntos. Então, por isso que a gente vê bem os conjuntos naturais. Então, se vale para ele, pode valer para todos os outros. E se não valer, é porque tem alguma característica que diferencia. Então, como eu falei para vocês, o número negativo, né, os decimais, que não satisfazem ao conjunto dos números naturais. Então, olha só. Este sinal é que indica a palavra a mais. Então, eu somo parcelas e o resultado dele, ó, é a minha soma. Então, nessa expressãozinha numérica, o que eu tenho? Um monte de símbolo. Então, este sinal indica o sinal de mais. Este sinal indica o sinal de igual. Aqui eu tenho duas parcelas, mas eu posso ter muito mais parcelas. E o resultado desta soma, 10. É o resultado desta soma. Então, eu adicionei 5 com 5, eu juntei. Né? Então, a ideia de somar é juntar. Então, eu obtive 10. Então, olha quanto símbolo representativo nós temos aqui. Bom, a adição, ela tem algumas propriedades que servem para ela, mas às vezes não servem para subtração, não servem para divisão. Né? Então, tem algumas propriedades que a gente tem que ficar atenta. Então, se eu pegar dois números e eles são naturais, a soma desses dois números naturais vai ser um número natural. Se isso acontecer, a gente fala que chama fechamento. Ninguém vai perguntar para você, né? Essa aqui é a propriedade do fechamento? Não, é que você tem que entender que isso existe. Por isso que muitas vezes a gente fala, não pertence ao conjunto, não serve. Mas por que não serve? Porque não satisfaz a uma propriedade. Né? Tudo bem? Então, se eu somar dois números naturais, continua dando número natural? Pensa aí. Se sim, a propriedade chama fechamento. Se não, não serve essa propriedade. Então, olha lá. 1 é o número natural. E o 24 também é um número natural. Quando eu somo 1 com 24, continua sendo um número natural. Então, a adição satisfaz a propriedade do fechamento. Será que isso vale também para o número quando eu faço subtração? Então, vamos pensando aí para a gente poder visualizar daqui a pouco. O que mais eu tenho? A propriedade chamada associativa. Então, estes parênteses está dizendo como é que eu agrupo os elementos. Então, eu tenho que ter 3 ou mais parcelas, já não posso ter só 2, como eu fiz agora há pouco. Então, eu vou associar. Então, olha lá. Todos são naturais. 1 é natural, o 7 é natural e o 8 é natural. Então, 1 mais 7, então, eu estou juntando. Então, esse parente está dizendo, primeiro você faz essa conta. Então, 8 mais 8. 8 mais 8, 16. Será que é a mesma coisa se eu fizer primeiro assim? O 7 mais 8 dá 15. Aí, depois, somar com 1, dá. Então, vale a propriedade associativa. Aí, se eu tivesse feito assim, 1 mais 8 e depois somado com 7. 1 mais 8, 9. 9 mais 7. E também dá 16. Então, associar. O parênteses diz o que eu devo fazer primeiro. Então, primeiro eu faço essa conta, depois associo com o outro resultado. Tudo bem? Então, essa é a propriedade associativa. Se alguém estiver anotando alguma coisa na apostila de vocês ou no caderno e precisar que eu
pare, porque eu vou falando e vou passando a tela, né? Aí você fala, aí, professora, só um instante que eu estou anotando. Eu sei que a aula está gravada, que você pode voltar quantas vezes você quiser para vê-la, mas às vezes alguém está anotando alguma coisa e gostaria que parasse. Então, vocês dão um toque. Beleza? Bom, o que é o elemento neutro? Aquele que não faz diferença num cálculo, né? Então, no nosso caso, que nós estamos somando, quem não vai fazer diferente no resultado desta soma é o zero. Então, o zero não faz nenhuma diferença quando eu estou somando números. Então, ele é chamado de elemento neutro. Então, olha lá, 0 mais 7 é 7. Se eu colocasse 7 mais 0, também vai dar 7. Então, o zero é uma parcela numa soma aqui, ó, que não faz diferença no meu resultado. Então, ele é chamado de elemento neutro. Comutativa, né? Comutativa é aquilo que eu posso mudar a ordem dos meus números, como eu fiz aqui com 7 mais 0, ó, eu mudei a ordem das minhas parcelas. O zero estava na primeira, passou para a segunda. Então, quando eu faço essa troca nas parcelas e o resultado continua o mesmo, nós chamamos de comutativa. Lá. 3 mais 7, 10. 7 mais 3, 10 também. Então, a ordem das parcelas não alterou a minha soma. Então, o meu total continuou o mesmo. Mas será que tudo isso que nós vimos também vale para a subtração? Será que o elemento neutro, a comutativa, a associativa, o fechamento, vale para a subtração também? Então, vamos lá. Aqui na subtração, nós temos nomes na parcela. Ó. O primeiro elemento chama minuendo. O segundo elemento chama-se subtraindo. E o resultado é a minha diferença. Então, aqui é o sinal de menos. 7 menos 2. O 5 é o resultado desta diferença. Então, a primeira parcela é minuendo, a segunda parcela é subtraindo. Deu 5. Então, eu vou começar a perguntar para vocês alguma coisa. Será que essas propriedades todas, ó, elas não satisfazem? Por que não satisfazem? Então, vamos lá. Se eu inverter aqui a minha parcela, então, vou colocar 2 menos 7. Vai dar 5? Então, comutativa, troca a parcela. Dá 5? Não, agora eu tenho 2 e aqui eu devo 7. Então, vai dar menos 5, que é diferente do 5. Então, não vale a comutativa. Tudo bem? O elemento neutro, 7 menos 0, continua 7. Então, o elemento neutro é o 0. Mas perceba que eu não posso inverter. Ó. 0 menos 7, ele continua sendo o elemento neutro, dá menos 7. Então, o 0 continua sendo o elemento neutro. Aqui, existe a propriedade do fechamento? Ah, o 7 é um número natural. O 2 é um número natural. Quando eu fiz 7 menos 2, o 5 também pertence aos naturais. Mas se eu inverter essas parcelas, ao invés do 7 ser o minuendo e o 2 ser subtraindo, eu fizer o contrário, como eu fiz aqui. Ó. O 2 continua sendo natural e o 7 continua sendo natural. Só que o menos 5 não é natural. Então, a propriedade do fechamento não satisfaz. Será que se eu fizer associativa? Então, por exemplo, 2 mais 7 menos 3. Então, vamos aqui. Ó. 2 mais 7 menos 3. Então, será que é igual a 2 mais 7 menos 3? Ou se eu fizer 2 menos 7 menos 3, será que é igual a 2 menos 7 menos 3? Então, isso que é associativo. Então, a gente tem que perceber se o resultado é igual. Se o resultado é igual, ok. Então, 7 menos 3 é 4. 2 menos 4 é menos 2. 2 menos 7 é menos 5.
Menos 5 com menos 3 dá menos 8, que são diferentes. Tudo bem? Por isso que está escrito que não vale as propriedades para adição, vale para subtração. Fora o elemento neutro, que é o zero, as demais não satisfazem. Tranquilo? Bom, lá no começo eu falei para vocês que nós temos dois conceitos muito importantes, que é a adição e a multiplicação. Então, em cima disso, a gente faz várias outras operações. Então, a gente tem aqui, ó. É que a gente costuma escrever multiplicação na forma vertical, né? Então, por isso que eu escrevi desse jeito. Mas eu poderia ter escrito 123. A gente pode usar esse modo. Ou vocês vão ver que agora a gente não usa mais esse x, a gente vê o vezes em forma de ponto 45. Por isso que a gente não usa mais para separar número, o ponto, ó. Você não viu aqui, 5.535. Então, a gente não coloca 5.535, não usa mais por o ponto. As pessoas ainda colocam para poder entender a posição do número, mas a gente não coloca mais, está abolido. Porque esse sinal aqui é de multiplicação, que é o mesmo desse. Então, o que nós temos? Agora, a gente tem parcelas chamadas de fatores. 123, 45. Esse sinal de multiplicação é o nosso operador. E o resultado dessa multiplicação é o produto. Então, o produto de dois números é, então, o produto, então, o resultado. Então, o produto, você já sabe que eu tenho que multiplicar dois números. Então, o resultado é o meu produto. A diferença entre dois números então, é o resultado. Então, a gente tem que ficar atento ao que ele fala no enunciado. O produto é o resultado da multiplicação. Então, este é o resultado. Beleza? Vamos lá. Essa primeira aula, né, fica um pouco cansativa, vocês devem estar também cansativa, porque a gente tem que retornar muitas ideias para depois nós entrarmos no exercício. Porque se eu começo a partir do exercício e não comento com vocês tudo isso que passou, porque pode ser que muitos de vocês já tenha parado a idade escolar, educação básica, há um bom tempo. Consegue fazer muita coisa, faz assim, porque aprendeu, né? As gavetinhas estão todas cheias, mas tem muita coisa que, nossa, esqueci disso. Então, eu esqueci disso e recordar que é importante. Então, a multiplicação é uma forma de escrever adição de parcelas iguais. Então, tá vendo que a adição e a multiplicação estão sempre casadinhas. Então, por quê? Ó? Se eu escrevo 3 vezes o 4, eu estou dizendo, repita o 4 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Repita o 4 3 vezes. Vou mudar de cor aqui. Agora, se eu escrever 4 vezes o 3, ele está mandando 4 vezes o 3. Então, repita o 3 4 vezes. Então, é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Dá o mesmo resultado? Dá. Porque 3 vezes 4 e 4 vezes 3, vocês vão ver de novo, é comutativo. As parcelas, ó, eu mudo os fatores de lugar, continua o mesmo resultado. Mas a escrita é diferente, ó. A escrita é diferente. E isso faz uma diferença tremenda quando você está lendo um enunciado de um exercício e você tem que escrevê-lo usando a linguagem matemática. Então, 3 grupos de 4. 4 grupos de 3. Então, 3 grupos de 4 pessoas é diferente de 4 grupos de 3 pessoas. A ideia é diferente, o resultado é o mesmo.
Por isso que a gente escreve em forma de adição de parcelas iguais, ó. 3 vezes o 4. Então, 1, 2, 3 parcelas. 4 vezes o 3. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 3. O resultado é o mesmo, porque 3 vezes o 4 e 4 vezes 3 é 12. Então, o resultado não muda. Tá? Como é que chama o resultado aqui? O produto. Então, se eu olhar para a multiplicação, é o produto. Se eu olhar para a adição, é o total. Tranquilo? Bom, como eu falei para vocês, a adição e a multiplicação são importantes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora com a multiplicação. A multiplicação também tem propriedades, algumas parecidas com a da adição e outras não. Tá? Algumas parecidas e outras não. Então, primeira coisa, fechamento. Vou pegar dois números naturais e o produto deles der um número natural, vale. Então, vamos lá. O 2 é natural e o 24 é natural. 2 vezes 24 é 48. Então, é natural. Então, vale a propriedade do fechamento. Se eu inverter aqui, colocar 24 vezes 2, continua dando 48, que também é natural. Então, já percebemos que também vale na multiplicação a comutativa. Então, também vale as parcelas mudarem de ordem. Associativa. Agora nós temos uma ideia de fatores. E esses fatores multiplicados entre si. Então, olha lá. Eu estou usando esse símbolo para chamar a atenção, mas eu podia ter escrito assim, ó, 2 vezes 7, tá bom? Vezes 8 é igual a 2 vezes 7 vezes 8. Por que vale a associativa? 2 vezes 7, 14. 14 vezes 8, 112. É igual a 2 vezes 7 vezes 8? 7 vezes 8, 56. Vezes 2, 112 também. Então, a igualdade prevalece. Ah, e se você tivesse feito 2 vezes 8 vezes 7? Ia dar a mesma coisa. Então, associar. Então, o parênteses diz o que eu faço primeiro. Então, primeiro eu faço esta multiplicação. O resultado desta multiplicação, eu multiplico por 8. Elemento neutro. Já o elemento neutro na multiplicação, já não pode ser o zero. Então, porque se eu colocar o zero, eu não tenho nada, né, de parcelas. Como é que vai dar o resultado? Vai dar zero. 0 vezes o 3. Nenhuma parcela de 3, é o que está dizendo. 3 vezes o zero. Então, 0 mais 0 mais 0, que dá 0. Então, o elemento neutro agora, na multiplicação, ó, é 1. Lá na adição e na subtração ficou o 0. Na multiplicação é 1. 1 vezes 7 é 7. Que eu posso também colocar 7 vezes 1, que também dá 7. Então, vale a comutativa. Valeu a comutativa no fechamento, vale a comutativa no elemento neutro, ó lá, e vale a comutativa aqui também. Ó lá. 3 vezes 7 é igual a 7 vezes 3. Então, a comutativa também vale. A escrita é diferente, né? 3 vezes o 7 é 7 mais 7 mais 7. 7 vezes o 3. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O resultado é igual. 21 é igual a 21. Tá? Então, vale a comutativa. Os meus fatores mudaram de ordem. Então, a ordem desses fatores não altera o produto. Né? A ordem desses fatores não altera o produto. Tem gente que brinca, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto? Não, nem sempre, né? Mas na matemática, não altera o produto. Beleza? Então, terminando essas coisas de operações.
A mais famosa é chamada distributiva. Eu vou distribuir. Então, aqui está dando, ó, M vezes P mais Q. Então, eu distribuir, que a gente faz assim a setinha. Estão lembrando? Ó? O M vai ser distribuído. Então, ó, 4 vezes 9 mais 3. Então, 4 vezes 9, 4 vezes 3. Aí você deve falar, mas eu não posso fazer assim, ó. 4 vezes 9. Aí eu faço a conta? Pode. Que número? Você pode fazer aqui, ó. 36 mais 12, que dá os mesmos 48. Então, é isso que é bacana, né? Ó, eu posso distribuir. E isso também vale para a subtração. Se aqui fosse menos, eu faria a mesma coisa. 4 vezes 9 menos 4 vezes 3. Então, é a distributiva. Quando a gente está falando de propriedade, meninas, não sei se entrou algum menino, a gente não coloca, você pode perceber, a gente coloca sempre as propriedades usando sinal de mais, esse sinal aqui. Porque o sinal de menos, a gente tem que usar um negócio chamado regra de sinal, que a gente vai ver também. Então, para não confundir o que faço agora, a gente deixa o sinal de mais. Bom, a divisão é é um calo no pé de todo mundo, né? Quem é que gosta de dividir? Eu quero comer a barra de chocolate inteira, não quero repartir com ninguém. Então, é essa a ideia da divisão. Mas você tem que ver que a divisão sempre tem que ser a ideia de repartir em partes iguais. Tá? Então, repartir em partes iguais. A gente sempre tem que repartir em partes iguais. Por isso que ele está falando aqui, que quando eu não consigo fazer nos números naturais, ó, não consigo repartir em partes iguais, o que acontece? A divisão não é fechada. Né? Então, eu tenho lá 4 dividido por 2. 2. Certo? 4 é natural, 2 é natural, e a divisão dá 2, que é natural. Mas se eu mudar a ordem, será que também vale? Então, se eu fizer 2 é natural, dividido por 4, que é natural, continua um número natural? Então, já começamos a perceber que a divisão não tem a propriedade do fechamento, a divisão não vale a comutativa. Né? Aqui a gente fala divisão exata, ó. Exatamente 2. Aqui não vai dar um número natural exato, porque 2 não dá para dividir por 4. Vai dar um número que não é inteiro. Se ele não é inteiro, é porque ele não é natural, certo? Se não é natural, não vale a propriedade do fechamento. Então, olha lá. Na apostilinha de vocês que é virtual, então tem coisas que eu vou grifando nelas, aí vocês vão entendendo por quê. Então, olha só, isso é muito importante. Tem muita gente que não sabe o que é dividendo, divisor, quociente. Então, anota aí para você não esquecer. Porque nos enunciados ele fala, seja o dividendo. Então, dividendo é sua dívida. Ah, é minha dívida. Eu tenho R$ 500 só para pagar as minhas contas. Quantas contas? Ah, eu tenho 7. Então, esse número 7 é o meu divisor. Então, eu tenho que pegar os quinhentão, que é o meu dividendo, e vou dividir por 7 dívidas. Será que eu consigo fazer isso? Então, esse número 17 é o dividendo. O que está na chave é o divisor. O resultado chama quociente. E se sobrar, é o resto. Então, se você perceber aqui, turma, a gente não divide, né? A gente multiplica e subtrai. A gente faz só essas duas contas. A gente vai na tabuada do 2 e pergunta para o 2. 2, quantas vezes alguém chega no 17? E quando você fala chega no 17, você tem que ter em mente a reta numérica. Porque aqui a minha tabuada do 2 é assim, ó. E ela vai, né? Porque a tabuada é infinita. Então, quando a gente fala a reta numérica,
a gente tem que ter em mente que aqui, ó, é o 0 vezes o 2, aqui é 1 vezes o 2, aqui é 2 vezes o 2, 3 vezes o 2, 4 vezes o 2. Então, essa é a minha reta numérica, ela é composta pela tabuada. E aí, quando eu pergunto quantas vezes o 2 chega no 17, aí você vai ver que o número 17 está entre quem? O 8 vezes o 2 e o 9 vezes o 2. Ó. Está entre. E qual que eu pego? Sempre o menor, né? Por isso que eu peguei o 16. Que o 16 cabe no 17, o 18 passa. Então, por isso que vem 8 vezes o 2, deu 16. O 16 falta quanto para chegar no 17? Falta 1. Então, o 1 chama resta. Então, essa reta numérica, é bom a gente sempre ter em mente por que eu utilizo a tabuada, né? Então, se você ainda não sabe a tabuada, não tem grilo. Passa ela aí num papel, deixa ela do seu lado e você vai olhando para poder fazer as coisas, tá? Tudo bem? Deu para dar uma recordada? Então, vamos lá. Só para lembrar. Então, a minha divisão, eu estou falando tudo dos números naturais, vocês não podem esquecer. Eu posso ter dois tipos de resultado. Uma divisão que ela não é exata, Então, quando o meu dividendo não é múltiplo suficiente do meu divisor, o que é múltiplo? Na tabuada D3 não tem o 28. Então, não é múltiplo suficiente. Então, o meu resto não é o número zero, porque quando eu tenho zero, eu falo que a minha divisão é exata, ó, quando ela é igual a zero. Então, quando o meu dividendo, ele é divisor do meu, ele é múltiplo do meu divisor, então 5 vezes o 7 é 35. É 35. Então, a minha divisão chama exata. E quando isso não acontece, a minha divisão é não exata. Então, como nós estamos falando de números naturais, eu não estou continuando a minha divisão. Então, eu parei aqui, parei no resto 1. Então, só para recordar aqui para vocês, como é que eu sei que eu fiz a conta certa? Então, eu falo, tem que dar 28. Então, eu faço 9 vezes o 3 mais 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Isso aqui é chamada como prova real, né? Lembraram? Prova real. Chamada escrita euclidiana. Foi o Euclides. Escrita euclidiana. Né? Essa aqui também é. Como é que eu vejo que dá certo? 35 é igual. 5 vezes 7 mais 0. 5 vezes 7, 35. Mais 0, que é o elemento neutro, dá 35. Tudo bem? Então, eu posso ter uma divisão exata quando existe múltiplo e uma divisão não exata. Por isso que aqui, ó, a gente tem que estar sempre vendo a reta numérica. Ó. Reta numérica. Então, esses números são os múltiplos exatos. 4 vezes 2, tá vendo? Múltiplo. O 17 estava entre. Então, ele não é múltiplo do 2. Quem é múltiplo de 2? O 16 e o 18. Então, o 17 está entre. Então, eu sempre pego o múltiplo menor que o dividendo pede. Bom, agora vamos começar a incrementar um pouquinho mais. O que é potência? A potência, ela vem do jogo de xadrez. Então, eu vou contar uma história para vocês entenderem por que a potência, a palavra potência não é porque é grande, forte, né? A Rede Globo é uma potência. Não, não é nesse sentido. A potência para nós é que indica que o número
cresce assustadoramente. Então, um exemplo disso é essa danada desse coronavírus, né? Que de uma, ela contaminava 3. Então, se ela contaminava 3, uma dessas 3 contaminava mais 3. E aquela outra mais 3, mais 3. Então, crescia exponencialmente. Crescia assustadoramente, né? Nós vimos tudo o que aconteceu. Então, a potência nada mais é do que um crescimento em forma de multiplicação. Se vocês me permitem, eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem por que que o jogo de xadrez, ele representa a potência. Então, o tabuleiro de xadrez é 8 por 8. Quem joga xadrez ou damas sabe disso. O meu não vai ter 8 por 8, mas só para entender. No século XIV, mais ou menos, na Índia, né, um rei lá daqueles povos gostavam de jogos. Ele tinha uma filha solteira ainda. E um súdito dele chamado Cessa ficou apaixonado e ela por ele. Mas ele era um súdito, né? Um Dalit, um cara pobre, não podia casar com a filha do rei. Então, o que ele fez? Ele construiu um jogo. E ele sabia que esse rei gostava de jogos. E foi lá e entregou o jogo para o rei. E o ensinou a regra do jogo, tudo. E o rei adorou. E aí ele falou para o Cessa, pede o que quiseres que eu te darei. Eu quero casar com a sua filha. Imagina casar com a minha filha. Quem é você? Nem dinheiro você tem. Ele falou, tá bom, então eu quero 1 grão de trigo para a primeira casa do tabuleiro. 2 grãos de trigo para a segunda casa do tabuleiro. 4 grãos de trigo para a terceira. 8 grãos para a quarta. Aí o rei ficou muito ofendido. Esse cara está pedindo grão de trigo. Aí chamou os professores do reinado dele lá e pediu para contar as sacas de trigo que deveria dar para o Cessa. E o Cessa saiu rindo dele. Ele ficou mais bravo ainda do sorriso maroto que o Cessa deu quando pediu. Aí passaram uns dias, semanas, e o rei ficou assustado que os professores lá, né, os homens dos estudos, não sabiam dar resposta. Aí chegaram com a resposta. Aí eles falaram para ele assim, senhor, nem todo celeiro que nós temos, porque era do reino dele, é capaz de dar a quantidade de trigo que ele pediu. Era aproximadamente 18 mil quintilhões de grãos de trigo. Aí ele entendeu por que o Cessa deu aquela risadinha e foi embora. Aí ele chamou o Cessa e falou assim, eu vou te dar muito ouro e propriedades. Depois você volta e pede minha filha em casamento. E aí devolveu tudo para ele de novo, né? Então, é isso que aconteceu. Então, o que acontece com esse 1 grão, 2 grãos, 4, 8? E aí ele foi preenchendo todo o tabuleiro do xadrez. Acontece o seguinte, que nessa potência a gente tem elementos, né? A gente tem o 3, aqui no meu caso, que é chamado de base. Nós temos esse 5 que está lá em cima, pititico, chamado de expoente. E quando o expoente diz para a minha base, base, repete 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 fatores. Então, o resultado deste produto é a minha potência. Então, o expoente indica quantos fatores eu devo repetir. Teve um concurso público, né, que caiu a seguinte pergunta, e eles fazem isso mesmo, viu? Estava assim, ó, se 2 elevado a 2 é 4, né? Então, 3 elevado a 2 é. E a primeira alternativa era 6, a segunda era 9, e assim tinha um monte. O que aconteceu? 80% das pessoas colocaram o A. Olha, porque a sacanagem é grande, né? Se 2 elevado a 2 é 4, o que a pessoa fez? Ela não lembrou o que é isso aqui? Ela fez 2 vezes 2 dá 4. Então, 3 vezes 2 é 6. Aí ela errou, porque não é isso que manda fazer, né? Aqui tá certo. Repita 2 vezes, ó. 2 vezes 2 dá 4.
Aqui ele está mandando fazer o quê? Repita 2 vezes também. 3 vezes 3, que é 9. Então, a gente está cansado, está fazendo a prova, vem essas perguntas capciosas. Por quê? Ah, se então, olha só a lógica, ó. Se então, se 2 ao quadrado é 4, então 3 ao quadrado é 6, porque é muito rápido, o nosso cérebro já está cansado, e você sai feliz da vida que acertou uma questão de matemática, né? E não é verdade, a resposta correta é 9. Então, o expoente diz para a gente quantas vezes a base deve repetir. Então, aqui, 5 fatores. Aí eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, a potência diz para a base quantas vezes ela repete. Então, eu tenho o expoente, a base, e o resultado disso chama-se potência. Beleza? Bom, já vou voltar daqui a pouco na história do Cessa. Bom, regra de sinal, se você esqueceu, anota aí, porque agora nós vamos sair um pouquinho do conjunto dos números naturais, e nós vamos entrar para o conjunto dos números inteiros. E a gente vai fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, olha lá, sinais iguais sempre dá mais, ó. Sinais iguais sempre dá mais. Sinais diferentes sempre dá menos. Quando que eu vou usar a regra de sinal, meninas e meninos? Somente na multiplicação e na divisão. Opa, 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 opa. Somente na multiplicação e na divisão. Então, eu só uso a regra de sinal nesses 2 casos. Então, quando eu estiver somando ou subtraindo, eu não faço regra de sinal. Nós já vamos ver por quê. Aqui não tem regra de sinal. Não há regra de sinal. Regra de sinal somente na multiplicação e na divisão. Tudo bem? Sinais iguais sempre dá mais, sinais diferentes sempre vai dar menos. Essa é a regra de sinal. Daqui a pouco vocês vão entender o que o Cessa fez de tão miraculoso, que ganhou tanto dinheiro e ainda casou com a filha do rei, né? Bom, vamos anotar para a gente entender, ó. Vocês viram que lá eu coloquei o exemplo de número positivo. Então, agora nós vamos ver por que acontece com o número negativo. Então, olha só. Aqui eu tenho parênteses e aqui eu não tenho parênteses. A escrita é muito importante. Quem é a minha base aqui, turma? A minha base aqui é o menos 2. O menos 2 é a minha base. O que o expoente 4 está dizendo para a base? Base, ô base. Repete 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Então, fiz o que ele mandou. Agora, eu vou ter que multiplicar. Então, na multiplicação, eu tenho regra de sinal, ó. Sinais iguais sempre dá mais. Sinais iguais sempre dá mais. Sinais iguais sempre dá mais. O mais eu posso pôr ou não. Então, você que escolhe. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Agora vamos para o próximo exemplo. Menos 2 elevado a 4. Quem é a minha base? A minha base é o 2. Por quê? Porque é o 2 que está elevado a 4. Então, o 2 é a minha base. Então, eu tenho que lembrar que o menos está fora. Ó, ele está fora do parênteses.
Ele está fora do parênteses, porque a minha base é o 2. Então, o menos está fora, olha lá. Ó, fora. Então, primeiro eu multiplico. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. O menos está lá fora. Sinais diferentes, porque não é mais 16, sinais diferentes sempre vai dar menos. Então, a gente tem que estar atento ao sinal. Então, se tem uma expressãozinha, a gente tem que olhar. Ah, o menos não está entre parênteses. Se ele está, o negativo também faz parte da conta. Então, eu estou olhando aqui. Menos e fora. Ele está fora, ó. Ele está fora. Perceba que ele está indo fora. Ah, mas deu menos. Não, deu menos porque o resultado aqui é positivo. Então, ficou negativo. Porque se eu tiver assim, né, ó, menos 2 elevado a 4, a minha base é o menos 2. Aí eu faria como está aqui. Só que eu teria que colocar o menos, que é esse para lá de fora, e aí eu escreveria desse jeito, ó. 1, 2, 3, 4. Ó. Esta conta aqui deu 16, certo? E aí tem o menos lá fora. Sinais diferentes também dá menos. Ó. A gente tem que ficar de olho com o sinal. Tá todo mundo inteiro, vivo ainda? Já tomaram muita água? De cansaço mental? Então, vamos continuar, que a potência tem muito detalhezinho. Muita coisa que a gente tem que ficar atenta. Professora, Oi, querida. desculpa, tá? Mas esse segundo exemplo aqui, eu não entendi aonde está o sinal diferente. É na multiplicação aqui nos parênteses, é isso? É assim, vou colocar um outro aqui, vou apagar aqui, porque quando não tem sinal, então, a adição é assim, ó, o sinal de mais. Você pode colocar mais 2 elevado a 4, por exemplo. Ou você pode só escrever 2 elevado a 4. Tudo bem? Agora, se for negativo, não. Menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4. São coisas diferentes. Por que eles são coisas diferentes? Porque aqui está dizendo que tudo isso está elevado a 4. Agora, quem é que está elevado a 4? Está dando na cara aqui, ó. Só o 2 está elevado a 4. Ó. Então, essa é uma diferença na escrita. Neste segundo exemplo, é o que está falando. Esse parêntese está dizendo que o menos... Eu vou apagar tudo aqui. Ó. Ó. Vamos começar de novo. Este menos aqui não está elevado a 4. Ó. Eu poderia... Está vendo a escrita? Ó, ele mostrou que eu posso escrever duas coisas diferentes. Se eu escrever menos 2 elevado a 4, ou se eu escrever menos, entre parênteses, 2 elevado a 4, são iguais. Por quê? Quem está elevado a 4 é o 2, então o 2 é a minha base. Ó. Aqui o 2 é a base. Quando eu olho lá para cima, menos 2 elevado a 4. Tá vendo que até a leitura eu faço diferente? A minha base é o menos 2. A minha base é o menos 2. Então, se a base é menos 2, aí você percebe que todos eles têm menos 2. Ó. Aqui não, a minha base é só o 2. Ele não tem sinal. Ele é positivo, então não precisa colocar o sinal. Esse negativo aqui, ó, é o mesmo desse, que é o mesmo desse, ó. Por isso que ele vai ficando do lado de fora. Aí nós multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado deste produto deu 16. Como eles têm sinais diferentes, porque aqui é mais 16 e aqui é menos, ficou menos 16. O meu resultado. Diferente do que está lá em cima, porque aqui em cima, a minha base é o menos 2. Aí você olha, ó, sinais iguais sempre dá mais. Sinais iguais dá mais.
Aí continua vezes, ó, que eu só posso usar a regra de sinal na multiplicação. Sinais iguais dá mais. Como o sinal de positivo é facultativo, o autor aqui não colocou. Então, você pode pôr mais 16 ou apenas só 16. O resultado é diferente, porque a quantidade também vai dar diferente. Então, por isso que eu estou falando para você, não sei se eu conseguir tirar a sua dúvida. Nós vamos marcar todas as diferenças que tem na potência. Tudo. Potência tem muito detalhe. Se a gente não ficar atento, a gente erra por causa do sinal. Não é nem na multiplicação. A gente erra no sinal. Entendi. Então, Entendeu? a diferença é porque o 2 é positivo, né? Que está dentro do Isso. parênteses. Entendi. Porque aqui, ó, você pode colocar mais 2, ou você pode escrever apenas 2. Agora, o negativo Certo. não. Se ele for negativo, tem que vir acompanhado. Aqui no Entendi, positivo não tem. Ai, joia, então. Então, vamos ver que tem um monte de coisa. Tá, obrigada. Então, olha lá. A potência, ela é uma multiplicação de fatores iguais, ok? O meu resultado, vocês viram que ele pode ser negativo ou positivo. Mas depende de quem é este resultado. Então, vamos lá. Eu vou colocar este aqui, dá um tempinho para vocês anotarem se vocês precisarem. E vamos falar por quê. Aqui ele colocou números pequenos para a gente poder observar. Ó. A minha base é que manda, viu, turma? A minha base manda. É ela que manda. Então, olha lá. Se minha base for um número negativo, pode ver que todas as minhas bases são números negativos, ó. Todas são números negativos. Agora, nós vamos olhar para o expoente. Então, nós vamos olhar para o expoente, ó. O meu expoente pode ser par ou o meu expoente pode ser ímpar. Então, vamos lembrar. A elevado a B, ó. O A chama base e lá em cima é o expoente. Então, a minha base é negativa, ó. Menos 1, menos 9, menos 10, menos 1, menos 4, menos 10. Tranquilo? A base negativa. Agora vamos olhar para o expoente aqui, ó. 6 é o número par, 4 é o número par, 8 é o número par, 7 é o número ímpar, 5 é o número ímpar e 9 é o número ímpar. Tudo bem? Bom, o que acontece aqui, ó? Vou mudar de cor para ficar um pouco mais... A minha base está dizendo o quê? Que ela deve repetir 6 vezes, ó. 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui. Eu já faço mais. Olha lá. Então, vamos lá. Base negativa. Acho que fica melhor para entender. Base negativa, expoente par. Então, ó, menos 1 elevado a 4. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Tá? Meu expoente é par, a base negativa. O que nós vimos? Sinais iguais sempre dá mais. Sinais iguais sempre dá mais. Que é vezes, sinais iguais sempre vai dar mais. Tudo bem até aqui? Não estou nem preocupado com o resultado, que o nosso caso aqui vai dar 1. Se eu colocar menos 3 elevado a 6, base negativa, expoente par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita 6 vezes. Agora vamos olhar para o... Não tem que fazer regra de sinal, ó. Sinais iguais mais. Sinais iguais. Você vê que eu faço de 2 em 2, né? Sinais iguais mais. Aí aqui tudo é vezes. Sinais iguais mais. Sinais iguais mais também. Então, o que eu posso concluir?
que eu vou concluir? Sempre que o meu expoente for par de base negativo, o meu resultado sempre vai ser positivo. Então, não precisa ficar me preocupando. Mas não. Então, tá lá. Menos 74 elevado a 28. Qual que vai ser a minha resposta? Mais. Porque a expoente é positivo. Aí eu vou fazer 74, 74. Aí é a conta. Mas o meu sinal vai ser positivo. Eu tenho lá menos 5 elevado a 128. Ah, expoente par. Base negativo, resultado é positivo. Então, isso que eu tenho que guardar. A base é negativa. Você viu que eu coloquei entre parênteses, porque a base é esse número todo. O expoente é par. Resultado sempre positivo. Então, não vou fazer regra de sinal, que eu posso errar. Então, eu já sei que o expoente é par, vai dar positivo. Quando a base é negativa. Quando a base é positiva, aqui, ó, e o expoente é par, também vai dar positivo, porque sempre deu, né? Positivo não tem problema. Tudo bem aqui? Deu para entender a ideia? Mas, posso apagar? Tem alguém anotando? Agora, ó, se a minha base é negativa, como foi o exemplo anterior, só que o meu expoente é ímpar. Então, lá, menos 1 elevado a 3. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Sinais iguais sempre é mais. Só que eu faço de 2 e 2, vocês lembraram? Aqui, ó, tá vezes o sinal de negativo, não é? Ó? Sinais diferentes sempre é menos. Vamos ver outro exemplo. Menos 4 elevado a 5. Então, ficou menos 4 vezes menos 4, 5 vezes o menos 4. Olha lá. Aí eu vou olhar para o sinal. Sempre de 2 em 2, né? Ó, menos com sinais iguais, mais. Sinais iguais, mais. Não dá para pegar esse. E aqui, ó, vezes, né? Ó, opa, o menos. Que é esse aqui, ó. De novo, aí eu volto. Sinais iguais, mais. Aí tem esse menos aqui. Tá tudo multiplicando, vocês estão vendo, né? Ó. Sinais diferentes dá menos. Então, o que a gente observa? Quando a gente tem base negativa, só que o expoente é ímpar, o resultado sempre vai ser menos. Então, se eu tiver lá, menos 7 elevado a 35. Ah, expoente negativo, o resultado vai ser menos. Menos 2 elevado a 13. Ah, expoente negativo, vai dar negativo. Então, o expoente é ímpar, base negativa, resultado negativo. Tudo bem? Então, isso a gente tem que começar a observar. Isso é uma dica. Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha lá. Então, ele fez a conta. Par. Agora, tem uma coisinha aqui que a gente vai chamar a atenção, é quando a potência de base 10, ó. A potência de base 10. Potência de base 10. O expoente, ó, indica quantos zeros ele vai ter, ó. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ninguém vai ficar fazendo 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Não. Só a potência de base 10. Então, eu tenho lá 10 elevado a 15. Vai ser 15 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Tem que ter 15 zeros. Então, potência de base 10. Fica mais fácil. A única coisa, se ele for negativo, expoente ímpar dá negativo. Se for negativo, expoente par, dá positivo. Então, a potência de base 10 é a mais fácil. E a base 1 sempre dá 1. Né? Base 1, não precisa fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tá sempre 1. Porque o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Lembra lá do Cessa? Então, vamos lembrando alguma coisa para você entender aqui essa propriedade da potência. Então, olha só, eu coloquei uma tabela e tem alguma regularidade acontecendo, um padrão. 4 elevado... Ah, e a leitura, né? Então, aqui, ó, eu leio assim, ó. Eu posso ler 4 elevado à terceira potência. Posso ler assim. Eu posso ler 4 elevado a 3. Também não tem problema. Eu posso ler 4 ao cubo. Então, qualquer uma dessas três aqui tá certo. Tá? 4 elevado ao cubo. Então, 4 elevado à terceira potência. Aí ele vai falando. Tudo bem? Então, tem um padrão acontecendo aqui. Tem uma regularidade, ó. Como a minha base é 4, por isso que tem 4 aqui, ó. 64 dividido por 4. Conforme eu vou dividindo por 4, vai acontecendo a resposta. Vocês estão observando que o 3, ó, depois passou a ser 2, depois passou a ser 1, aí 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, também tem uma regularidade aqui, ó. Eu tiro 1, tiro 1, tiro 1. Aí 0, menos 1, tá vendo? Ó? Menos 1 com menos 1, menos 2 com menos 1. Então, tem um padrão. Por que isso? Porque a gente sempre fala assim, todo número elevado a zero é 1. Tá vendo que é verdade, ó. Olha lá. E daqui a uns dias, daqui a umas horas, a gente vai usar uma propriedade e você vai ver que é verdade também. Mas nessa regularidade, você já vê que é verdade. Expoente negativo, a resposta deu fração. Ó, nós vamos entender por que que deu isso. Mas tudo por causa dessa regularidade. Então, primeira coisa que a gente vai guardar. Elevado a 1 dá o próprio número. Então, elevado a 1 dá o próprio número. Tudo bem? Então, lá. Vimos que o expoente diminui de 1 em 1, que os resultados são divididos por 4. Então, lá, 4 elevado a 2 deu 16, 4 elevado a 3 deu 64. O 4 elevado a 2, também você pode falar 4 ao quadrado. 4 elevado a 3, 4 ao cubo. E aí nós vamos entender por que que isso aqui acontece. 4 elevado a menos 2. Olha lá, 4 elevado a menos 2. Então, o expoente negativo, turma, ó, só vale para o expoente negativo, ó. Expoente negativo. Então, quando o expoente for negativo, ele fala, inverte a base. O que é inverter? Debaixo do 4 tem um 1, ó. Inverte, é trocar de posição, fazer um troca-troca na posição deles aqui, ó. O 1 vai para cima e o 4 foi para baixo, ó. Deu 1 quarto. Então, ficou 1 elevado a 2 e 4 elevado a 2. Como a base é 1 elevado a qualquer expoente, não dá sempre 1, que nós vimos agora? Por isso que o autor aqui já não colocou, ó. Então, quando o expoente é negativo, a gente vai inverter a base. Então, se eu tenho lá
3/5 elevado a menos 2. Ah, expoente negativo. Inverte a base. Vai ficar 5/3 elevado a 2. O expoente negativo some, porque eu inverti a base. Se aqui fosse menos 3/5, aí ia ser menos 5/3. Não tem nada a ver o negativo aqui. Tá? Então, expoente negativo, nós vamos inverter a base. Aí eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês verem que não importa como ele é, eu vou inverter a base do mesmo jeito. E aí o expoente fica positivo. Muita informação, né? Só para alegrar um pouquinho o dia de hoje. Aí, tá vendo? Na matemática tem que ter muito amor, ó. 4 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Inclusive o negativo. Se ele aqui fosse menos 4 elevado a 0, vai dar 1. Agora, se for menos 4 elevado a 0, vai dar menos 1. Por que mesmo? Quem está elevado a 0 é o 4. Então, o 4 é 1. E o negativo vem, ó. Tá? Então, tem que ter muita paixão para poder perceber tudo. Como eu falei para vocês, a potência de base 10. Então, só para recordar, elevado a 3, 3 zeros. Elevado a 8, 8 zeros, ó. Elevado a 0, nenhum zero, ó. Por isso que ficou só 1, não tem nenhum zero. Tá? Então, a potência de base 10 é a mais simples. A gente tem que ficar falando desse monte de propriedade, porque quando a gente começar a fazer exercício, não dá para parar, né? E a gente vai fazendo o exercício. Então, primeira propriedade de potência. Lembra dessa? Na multiplicação, a gente faz o que com o expoente? Alguém lembra? A gente soma, subtrai, divide. Então, ó, 5 elevado a 2, 2 fatores. 5 elevado a 6, 6 fatores. Quantos fatores nós temos no total? 8, né? 2 mais 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fatores. Então, quando eu tenho multiplicação, eu somei os expoentes, ó, e deu 8. Ó. Então, não preciso ficar fazendo continha por continha, eu vou direto no resultado. E quando é negativo? A mesma coisa. 3 fatores e 4. Quantos fatores deram no total? 4 mais 3, 7. Então, menos 2 elevado a 7. Sempre entre parênteses, porque é negativo. Quando é positivo, a gente não precisa. Então, a gente pode falar. Então, vamos anotar aí. Quem esqueceu, vamos anotar, porque isso aí é supimpa. Quando eu multiplicar, mesma base, ó, mesma base. Ó, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 6, mesma base. Menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 4, ó, mesma base. Quando eu tiver a mesma base, eu vou manter a base ou conservar a base. E faço o que com os expoentes? A gente soma esses expoentes, ó. Então, essa é a forma que a gente escreve na matemática. Ó. A elevado a m vezes a elevado a n, mesma base. Soma o expoente. Então, o a não pode ser 0, né? E o n tem que ser um número menor ou igual a 0. Se aqui for 0, não pode acontecer isso, né? Então, a elevado a 2 vezes a elevado a 3. Vai ficar a elevado a 2 mais 3. Então, na multiplicação de mesma base, soma o expoente. Segunda propriedade, na divisão.
Olha lá, eu posso escrever assim, com essas bolinhas, ou posso escrever em forma de fração. 3 elevado a 9. 9 vezes o 3. 3 elevado a sexta. 6 vezes. O que a gente percebe, ó? Que eu posso simplificar esse 3 com esse 3, 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 esse 3, ó. Eu vou simplificando. Por quê? 3 dividido por 3 é 1. Então, tudo aqui, ó, tudo isso aqui deu 1, porque eles são iguais. Sobrou 3 vezes 3 vezes 3. Olha lá. Quantos fatores tem? 3. Então, na divisão, olha lá, 9 menos 6 é igual a 3 elevado a 3. Tudo bem? Vamos ver com o negativo. Muda? Não, com o negativo não muda, ó. A mesma coisa. Simplifica, termos iguais. Então, o que a gente pode concluir? Que na divisão de mesma base, a gente mantém a base. Olha lá, menos 5, menos 3. E a gente subtrai o expoente. Olha lá a propriedade. Então, na divisão de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Então, meninas, nós não vamos ficar fazendo essa conta toda. Eu só vou olhar para a minha operação. Ah, está multiplicando? São bases iguais? Soma o expoente. Ah, está dividindo? São bases iguais? Subtrai o expoente. Tudo bem? Tem várias propriedades, tem 4. Nós vamos indo rapidinho. Agora, o que eu estou lendo aqui? Ó? Potência de potência. 3 elevado a 2 elevado a 4. Então, primeiro eu vou fazer 3 elevado a 2 e o que der, eleva a 4. Ó. Então, para não fazer essa conta toda, mostrando passo a passo, na potência de potência, você multiplica o expoente. Ó, infinitamente. Por exemplo, se tivesse 3 elevado a 2 elevado a 7 elevado a 8. Não tem problema. Você vai fazer 3 elevado a 2 vezes 7 vezes 8. Tudo bem? Então, não importa quantos fatores tenha. Você vai fazer. A mesma coisa para o negativo. A minha base é menos 2. Então, continua menos 2. Olha lá, mesma coisa. 2 vezes 3, 6. Eu só estou olhando para o expoente. Então, quando eu elevo uma potência a outra, mantenho a base e multiplico o expoente. Então, potência de potência. O que vocês têm que estar atento é assim, ó. Vou mostrar aqui porque às vezes a gente não observa, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2 é uma coisa. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 6. Agora, se eu tiver 2 elevado a... Espera aí, deixa eu colocar em outro lugar, porque aqui ficou muito apertadinho. Se eu tiver 2 elevado a 3 elevado a 2, ó. Vocês estão vendo parênteses em algum lugar aqui? Não. Então, quem é que está elevado? O primeiro é o 3 que está elevado a 2, ó. 3 elevado a 2 é 9. Aí ficou 2 a nona. Então, ó, 3 elevado a 2. Então, primeiro eu fiz 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3. E a base é o 2, ó. Então, você tem que observar se tem parênteses, se não tem. Tranquilo até aqui? Aqui, quando eu tenho multiplicação, ela reparte para todos eles, ó. Tanto faz se for negativo ou positivo, não tem problema. Então, o que a gente faz? 4 vezes 7. Ah, mas se eu fizesse 4 vezes 7? Ué, você pode fazer, não tem problema. E o que der é elevado a 3. Mas né? Então, ele está falando que aqui é comutativo, tanto faz.
Então, 4 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Então, essa é uma propriedade. Quando eu estou multiplicando bases diferentes, mas tem o mesmo expoente, ó. Bases diferentes, mas elas têm o mesmo expoente. Então, eu faço o produto das bases e elevo ao mesmo expoente. Aqui, ó, bases diferentes têm o mesmo expoente. Então, eu vou fazer o produto das bases elevado ao mesmo expoente. E isso vale para multiplicação e vale para divisão. É o caso que vai mostrar agora, ó. E aí coloca sempre um exemplo positivo e um exemplo negativo para ver que não tem problema. Você mantém o negativo entre parênteses. Então, o que ele está dizendo? 2 elevado à terceira dividido por 7 elevado à terceira é a mesma coisa. Bases diferentes. Eu posso escrever a minha base e elevar a 3. Ó. É isso que ele está dizendo. Então, se os expoentes são iguais, eu posso escrever um parêntese só. Então, agora, se o expoente for diferente, não tem propriedade nenhuma, viu? Você faz a conta mesmo, não tem jeito. Vocês já acharam a raiz quadrada por aí? Eu achei, ó, até tirei foto. Encontramos a raiz quadrada. A raiz. O que a raiz é, meninas? Ela é a operação inversa da potência. Então, a raiz é a operação inversa da potência. Então, se eu sei potência, eu sei raiz. Se eu sei raiz, eu sei potência. Por quê? Porque a raiz, nós temos o índice dela, o número que está lá dentro chama radicando. Este símbolo aqui, ó, chama radical, e o resultado é a raiz. Então, quando você escreve lá, qual é a raiz quadrada de 4? Perceba quando eu falo raiz quadrada, eu não escrevo nada, mas aqui é 2. Ó. O que é raiz quadrada? Eu tenho que procurar um número que é igual, e eu tenho que multiplicar ele 2 vezes, ó. Que esse resultado dê 4. Então, eu faço 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz quadrada de 9? Ah, eu tenho que procurar 2 números iguais, porque a raiz é quadrada, que o resultado seja 9. Então, 3 vezes 3. Mas, Alice, o que tem a ver a raiz com a potência? Ah, olha lá. Como é que eu escrevo isso aqui em forma de potência? Ah, quantos 2 você está vendo aqui? A base é 2, eu estou vendo 2, 2. Aqui, quantos 3 você está vendo? A base é 3, estou vendo 2. Então, o 4 é a mesma coisa que 2 elevado à segunda potência. E o 9 é a mesma coisa que 3 elevado à segunda potência. Então, isso que é raiz. E vale para quem? Vale para qualquer raiz. Ah, e se fosse raiz cúbica? Ah, eu adoro raiz cúbica. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 8. Então, você tem que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 8. Então, você vai lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a base é 2. Quantos 2 tem aqui? 3. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Qual é a raiz cúbica de 64? Então, o que eu procuro? Um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 64. Aí você fala, ah, é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Quantos 4 nós temos aqui? 3, 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Então, deu para lembrar o que é raiz? Então, a raiz e a potência, uma é a operação inversa da outra. Por isso, quando você está resolvendo o exercício, está lá, x ao quadrado é igual a 4. Aí você coloca x é igual a raiz quadrada de 4. Porque aqui é potência, operação inversa é a raiz. Deu para dar uma recordada? Estamos acabando.
E por último, de propriedades, os radicais, que tem esse monte de propriedade que a gente vai fazendo. Se valeu para potência, vale para os radicais também. Então, tudo que vale para potência vale para os radicais, olha lá. Índice do índice, tá vendo? Multiplica. Quem está lá fora vem para dentro, ó. Esse cara é igual a esse, ó. PP. Ficou só quem não era igual, simplifica. Raiz enésima de A, raiz enésima de B. A raiz é a mesma? Vamos escrever uma raiz só. O produto de mesma raiz, vamos escrever uma raiz só. Então, essas coisinhas aqui, ó, e aquelas propriedades, a gente precisa saber para fazer o exercício. Vocês estão sobrevivendo? Não? Tá aguentando firme, então? Agora vamos lá. A raiz quadrada de 49, ela pode ser 7 ou menos 7. Vocês concordam comigo? Por quê? 7 vezes 7 é 49. Menos 7 vezes menos 7. Sinais iguais sempre dá mais. 49 também. Então, na raiz quadrada, na raiz quarta, na raiz sexta, na raiz par, sempre vou ter duas respostas. Sempre duas respostas. Tudo bem? Olha lá. Agora, quando a raiz é ímpar, não. Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, eu tenho uma única raiz. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, quando o índice da minha raiz for par, eu vou ter duas respostas. Quando o índice da minha raiz for ímpar, eu tenho uma única resposta. Então, eu tenho que olhar para tudo isso. Essa aqui quase ninguém usa, né? Raiz de 1. Então, não, a gente nem usa. Colocar aqui, raiz primeira de 10. É 10, velho. Mas se caso aparecer, você já sabe que isso é verdade. A gente começa a partir da raiz quadrada, né? Raiz quadrada do 25. 5. Se fosse raiz primeira do 25, dá 25. Tudo bem? Então, é essa a ideia aqui das propriedades. Nós não temos raiz quadrada de número negativo. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Mas raiz quadrada de menos 4 a gente não tem. Porque 2 vezes 2, nós acabamos de fazer, né? 2 vezes 2 é 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4 positivo e não negativo. Então, a gente escreve assim, não existe raiz real. Então, não existe. No números reais, não existe. Raiz real, ó. Aqui, ó. Eu tenho raiz nona de 2 ao cubo vezes A, podia ser um número também, elevado a sexta. O que é simplificar? Simplificar nada mais é que dividir, reduzir. Aí você olha, o 9, o 3, o 6, dá para dividir ao mesmo tempo por quem? Ao mesmo tempo, simultaneamente. Por quem? Por 3. Então, eu vou dividir o 9 por 3, o 3 por 3. Eu estou falando do expoente. Isso que é simplificar. Quando você tem lá a fração 3 12avos, dá para simplificar? Dá. Se eu dividir por 3 e por 3, ó, vai dar 1/4. Isso que é simplificar. É dividir, reduzir o máximo que a gente consegue. Então, eu vou dividir o 9 por 3, o 3 por 3 e o 6 por 3. Tem que dividir?
simultaneamente. Se um não der, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, essa é a minha nova raiz. E elas são equivalentes, né? Assim como 3 dozeavos é igual a 1 quarto, essa raiz é igual a essa. Por isso que a gente vem colocando igual, ó. Afiar. Peraí. Eu só vou terminar aqui um pouquinho. Eu quero conversar com vocês, porque senão daqui a pouco eu tô sozinha aqui, vocês já foram dormir, né? Turma, todo mundo entendeu essa primeira parte que, ai, professora, foi muito cansativo, é muita coisa. Infelizmente, felizmente, né? Porque vocês já estudaram, então agora vocês estão recordando e fica mais fácil para entender o que a gente vai fazer. Ainda não terminou o resgate das coisas. Então, o nosso próximo encontro, que é o ano que vem, aí a gente vai terminar de falar um pouquinho dessas operações e aí nós vamos fazer exercício. Tá bom? Então, essas ideias, eu tenho que voltar a recordar, porque eu não tô vendo vocês para saber, eu não faço isso. Então, mas todo mundo já fez o ensino básico. Então, isso tudo vocês aprenderam. Então, agora eu recordei, as gavetinhas de vocês estão borbulhando. Então, vai ficar mais fácil, porque quando a gente for fazer exercício, eu não preciso parar e falar, isso aqui por causa disso. Não, eu vou fazendo e vocês vão estar me acompanhando. Porque as suas anotações, vocês vão falar, é mesmo, porque nós fizemos tal coisa. Então, interage comigo quando a gente começar a fazer exercício, tá bom? Eu desejo para vocês um maravilhoso Natal. Deus abençoe a família de cada um. E que 2022 a gente possa estar mais presente, que esse uso da máscara seja extinto, né? Mas vamos aguardar. Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa comigo? Quiser abrir a câmera, falar? Não sei se vocês comentaram alguma coisa lá no chat. Se vocês não têm nada para conversar comigo. Professora, onde encontrar essa aula que vai ficar gravada? Vai estar gravado, ele vai colocar no grupo de vocês, eu acho. Tem o link, Tá? né? Ele vai mandar o link aí no grupo e aí vocês retornam. O legal, viu, Wanda? Durante a aula, você pega o seu caderno, você anota aquilo que chamou sua atenção. E aí você pode me parar mesmo. Eu não estou vendo vocês, então fica complicado. Eu não estou vendo, eu vejo que não vejo nada. Vou ver se eu consigo deixar meu celular sem som para poder acompanhar vocês melhor. Tá bom? Okay. Então, um beijo no coração, Feliz Natal para todos e que Deus abençoe mais um pouco, né? Porque Ele já tem nos abençoado tanto. E até o ano que vem. Amém. Tchauzinho.